Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. Esse é um número muito importante para mim. Por favor, cliquem no botão inscrever-se. É apenas um clique, mas para mim é uma motivação enorme para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Ela não gritou ao encontrar o lobo sangrando até a morte atrás das pedras de divisa. A vida inteira ela ouvira gritos e sabia que gritos não salvavam ninguém. Randa Croft largou a cesta de colheita, a casca de salgueiro que vinha descascando, a erva dos bruxos, pela qual se ajoelhava, e foi até ele, de joelhos, através da lama fria. Ele era do tamanho de um cavalo e da cor de ferro, e uma de suas patas traseiras estava aberta até o osso. Havia uma flecha de penas pretas alojada em seu ombro que ela reconheceu de imediato. Era uma flecha de guerreiro beta, de estoque real, fabricação Ironhold. Ela não pensou no que aquilo significava. Tinha 22 anos e era uma ômega em uma alcateia que a alimentava por último. E pensar em quem atirava flechas reais em lobos gigantes na linha de divisa não era algo que terminava bem para mulheres como ela. Pensou, em vez disso, se conseguiria manter-lo vivo até de manhã. Seus olhos se abriram. Não eram olhos de lobo. Eram olhos de homem em um crânio de lobo, prateados, observadores, inteligentes, cheios de uma fúria tão antiga que se calcificara em quietude. Ele a viu. Viu a cesta. Viu a pequena faca em seu cinto e não hesitou. Não vou te machucar, disse ela baixinho. Sua voz era firme, a mesma firmeza que ela usava com as crianças da cabana quando os soldados passavam bêbados pela vila. Vou tirar essa flecha de você. Vai doer muito. Sinto muito. O lobo fechou os olhos, uma vez, lentamente. Permissão ou rendição? Ela não sabia dizer. Trabalhou a noite toda à luz de lanterna. Quebrou o cabo da flecha e puxou o ferro pela parte de trás de seu ombro, pois não podia sair pela frente. Ele não uivou. Estremeceu uma vez e o ar saiu dele em um som quase humano, um som baixo e rouco que ela lembraria pelo resto da vida. Ela amarrou sua perna com tiras de sua nágua, pois não tinha mais nada. Não teve tempo de sentir frio. Quando o amanhecer surgiu cinzento sobre os pinheiros, ela havia estancado o sangramento e ele ainda estava vivo, e ela não fugira. Ele a observava com aqueles olhos prateados, e ela o observava de volta. E algo se instalou entre eles na luz da lanterna que ela não saberia nomear, mesmo que sua vida dependesse disso. Ela voltou na noite seguinte com caldo e pão. Voltou todas as noites, por 30 noites. Não contou a ninguém. Contar teria significado perguntas, e perguntas teriam significado a curandeira da Croft, Moran, uma mulher gentil, uma mulher cansada, empalidecer e dizer a palavra Ial e a palavra fugir. Então, Ren não disse nada. Ela caminhou a meia légua pela floresta, depois que suas tarefas foram feitas, com uma panela coberta debaixo do braço e o cabelo preso, e o alimentou com a mão porque seu ombro não o deixava alcançar a tigela. Ela conversava com ele. Contou sobre sua irmã, que morrera de febre no inverno em que Ren tinha 12 anos. E como a alcateia não enviara uma curandeira, porque ômegas morriam, e isso era compreendido. Contou sobre o rapaz da aldeia de cima, que fora gentil com ela, uma vez em uma festa de solstício de verão, e depois fora informado de quem ela era e parara de ser gentil. Contou sobre sua mãe, que fora bonita, e não sobrevivera sendo bonita em uma alcateia que não protegia mulheres ômegas. Contou coisas que nunca dissera em voz alta a pessoa viva alguma, porque ele era um lobo e lobos não podiam repeti-las. Ela não sabia que ele entendia cada palavra. Ela não sabia que na 8ª noite, quando disse seu nome em voz alta para ele pela primeira vez, Ren, meu nome é Ren. Caso você precise se lembrar de que alguém foi gentil com você, algo queimou por dentro de seu ombro, sob os curativos, em escrita prateada que nenhum olho humano poderia ler ainda. Houve uma noite, a 17ª, em que o frio desceu forte do norte e ela chegou tarde para ele. Ela fora retida na Croft
porque as mãos de Maren estavam ruins naquele dia, com a podridão das juntas, e Ren ficara para moer casca de salgueiro para a pomada. E quando ela chegou às pedras de divisa, o óleo de sua lanterna estava acabando e seu manto estava rígido de geada. Ela o encontrou sob o maior pinheiro, enrolado apertado contra o frio, e seus olhos, quando ela baixou a lanterna, eram os olhos de um animal que desistira de esperar. Sinto muito, disse ela. Ela se ajoelhou, desembrulhou o pão do pano e o partiu em pedacinhos para ele, pois ele não conseguia mastigar pedaços grandes com o ombro ainda machucado. Sinto muito. Maren precisou de mim. Ela teria notado se eu saísse a tempo, e ela não pode saber sobre você. Se ela soubesse sobre você, ela contaria ao chefe, e o chefe contaria aos guerreiros, e os guerreiros viriam por você com ferro, e eu não quero que venham por você. Então, tive que esperar até que ela estivesse dormindo. Ela lhe deu um pedaço de pão na mão. Ele o pegou com a suavidade cuidadosa que os lobos usam quando decidem não assustar algo. Ela lhe deu outro pedaço. A lanterna vacilou. Não deveria estar falando com você assim, disse ela. Sua voz era baixa. Você não sabe o que estou dizendo. Você é um lobo. Mas eu diria a verdade, porque você não pode contar a ninguém e porque não tenho ninguém para contar nada há muito tempo. Ela enxugou as mãos no avental, olhou para ele. Tenho medo o tempo todo. Tenho medo dos guerreiros quando eles passam bêbados pela vila. Tenho medo do filho do chefe que me olha de lado. Tenho medo de envelhecer em uma alcateia que não alimenta ômegas no inverno quando elas não podem trabalhar. Tenho medo de um dia não conseguir levantar do chão e Maren me encontrar e suspirar porque ela esperava isso. É disso que tenho medo. E então eu saí aqui e encontrei você sangrando até a morte, e por 30 passos, enquanto me ajoelhava ao seu lado, não tive medo de nada disso. Tive medo apenas por você. O lobo não se moveu. Não sei por que estou te contando isso, disse ela. Acho que estou contando porque, se não contar a alguém, vou começar a ter medo de novo. Ela lhe deu o último pedaço de pão. Não morra, disse ela. Não consigo fazer isso se você morrer. Eu farei se você viver. Só não consigo fazer se você morrer. Ela não sabia que ele era o rei. O que ela também não sabia, o que ela não aprenderia até que estivesse em seu grande salão lendo escrita prateada à luz do fogo, era que na 17ª noite, quando ela lhe deu pão na mão e disse que estava com medo e pediu que ele não morresse, a linha que se escreveu em sua pele percorreu quase todo o comprimento de suas costas. Era a linha mais longa do livro. Era a única que ele lhe pediu para ler em voz alta mais tarde, na escuridão de sua cama, quando não conseguia dormir, porque a lera tantas vezes sozinho que queria, apenas uma vez, ouvi-la em sua voz. Ela não sabia que ele era o rei. Pensava que ele era um lobo de caça que se tornara selvagem, um pária da alcateia, um monstro que a floresta dera à luz. Ela o amou de qualquer forma, da maneira simples e descomplicada que as ômegas aprendem a amar o que não pode lhes pedir nada. Ela lhe trouxe caldo, trocou os curativos. Ela não perguntou à floresta quem ele era. A floresta não lhe disse. Na 30ª noite, ela chegou às pedras de divisa e o lobo se fora. Em seu lugar, havia um homem. Ele estava ajoelhado na lama onde o lobo estivera deitado. Ele era alto, mesmo ajoelhado. Seus ombros eram largos e seu cabelo era cinza-ferro para um homem que não poderia ter mais de 30 anos. E suas costas nuas, à luz da lanterna, estavam cobertas de linhas de escrita em um metal que ela só vira em regalias de coroação e prateado. As marcas corriam de suas escápulas até o quadril em fileiras ordenadas, em uma escrita que não era nenhuma língua que ela conhecesse. Ele as estava lendo. Ele virou a cabeça e a viu. E ela viu seu rosto pela primeira vez e entendeu 3 coisas de uma vez. A primeira era que aquele era o homem cujo rosto estava estampado em cada moeda que ela já segurara. A segunda era que ele fora o lobo. Ele fora o lobo por 30 noites. A terceira era
que ele ouvira cada palavra que ela lhe dissera. Ela deixou cair a panela. Ela se quebrou contra uma pedra e o caldo escorreu para o musgo, e Roderick de Ironhold, rei Alfa do Alcance Norte, o lobo que ela alimentara com a mão, olhou para ela, através do jantar arruinado, como se tivesse esperado a vida inteira para ser olhado por uma mulher que não sabia quem ele era. Ren, disse ele. Sua voz era baixa e enferrujada pelo desuso. Sente-se. Ela não se sentou. Deu um passo para trás e ele viu, e algo em seu rosto, algo terrível, cuidadoso, meio construído, desmoronou. Por favor, disse ele. Por favor, não consigo me levantar ainda. Não quero te assustar de joelhos. Ela se sentou porque não sabia o que mais fazer, e ele contou a ela sobre a maldição. Seu beta de 15 anos tentara assassiná-lo na linha de divisa em uma caçada 31 dias atrás. A flecha, que ela tirara de seu ombro, fora envenenada com acônito, um feitiço mais antigo que o próprio Alcance, uma maldição chamada o Livro do Lobo, lançada pela linhagem de seu próprio inimigo, 3 gerações atrás, como punição para reis em quem não se podia confiar. Uma vez atingido, o rei não poderia retornar à forma humana até que a maldição fosse satisfeita. A maldição só era satisfeita quando sua pele tivesse sido escrita com atos de bondade incondicional, bondade dada a ele como besta por um estranho que nada queria dele em troca. O livro fora feito para ser impossível. Fora impossível por 3 gerações. Reis amaldiçoados por ele morreram em forma de lobos sozinhos, pois ninguém era gentil com um lobo gigante, ferido por nada. Ela fora gentil com ele por 30 noites, por nada. Sua pele era agora um registro dela. Cada caldo, cada curativo, cada palavra que ela dissera a um lobo na escuridão, escrita nele em prata. Randa Croft, que disse seu nome na 8ª noite, para que um estranho pudesse lembrar que alguém fora gentil com ele. Ele lera aquela linha, pouco antes dela chegar. Ele podia ler todas elas. Meu beta está vivo, disse ele. Howrick, ele acredita que estou morto. Ele passou 30 dias consolidando poder em meu salão. Quando eu retornar a Ironhold amanhã, terei que entrar em uma corte que já começou a me esquecer. E terei que provar que estou vivo. E terei que provar quem colocou a flecha em mim. O livro em minhas costas é a prova. Não pode ser forjado. Não pode ser criado por meio de mentiras. Ele a olhou, ele também te nomeia. Pela lei da alcateia, a mulher cuja bondade quebra o livro é minha companheira. Testemunhada, ligada. Não há como desfazer isso. Ela não se moveu. A floresta estava muito quieta. Eu não sabia que você era alguém, disse ela. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu sei. Eu teria feito isso de qualquer forma. Ele fechou os olhos. Quando os abriu novamente, a prata em seus olhos estava molhada, e ele não desviou o olhar dela, e ela entendeu com uma clareza que a assustou que aquele era um homem que não se permitia desejar nada em 15 anos, e desejava algo agora. É o que o livro diz, disse ele. Eu o li 2 vezes. Se esta história está te mantendo comigo esta noite, reserve um momento e toque no botão de curtir. Isso diz ao algoritmo para trazer mais romances de fantasia sombria, como este, para as pessoas que precisam deles. Então, acomode-se. A parte mais difícil ainda está por vir. Ele não podia entrar em Ironhold, apoiado em seu braço. Essa foi a primeira coisa que ele deixou clara, sentado na Croft Mary na manhã seguinte, com um manto emprestado sobre os ombros e seu livro escondido por baixo. Maren dera uma olhada na escrita, prateada através da gola interne. Ficara pálida como leite velho e lhe ofereceu caldo na tigela de madeira reservada para convidados reais, que ela possuía há 40 anos e nunca usara. Ele a bebeu sem comentários. Ren não conseguia olhá-lo. Dirão que te forcei, disse Roderick. Ele olhava para o fogo, não para ela. Dirão que estou trazendo uma ômega para meu salão para legitimar um golpe. Dirão que o livro é um truque,
Um feitiço que lancei em minhas próprias costas para fabricar uma companheira que eu pudesse controlar. Howrick dirá mais alto porque Howrick sabe que o livro é real e que ele nomeia a ele por ausência. O que isso significa? Disse Ren. Cada linha em minhas costas é uma gentileza. Não há linha para ele. Sua boca fez algo que não era um sorriso. 15 anos de irmandade. Ele não pôde deixar uma marca em mim, sendo bom para mim. Você o fez em 8 noites, sem tentar. Ela não pôde responder a isso. Você vai entrar no salão atrás de mim, disse ele. 3 passos como uma curandeira, não uma mulher reivindicada. Não vou colocar minha mão em você na frente deles. Não vou deixá-los ver você como algo que trouxe para casa. Ele a olhou então, finalmente. Farei isso para que eles não possam diminuí-la. Não porque eu não quero levá-la em meu braço. Você entende a diferença? Ela entendeu a diferença. Ela caminhou atrás dele 3 passos para o grande salão de Ironhold no dia seguinte ao meio-dia. O salão estava cheio. Howrick havia convocado a corte porque Howrick estava prestes a se declarar regente e as portas se abriram nele no meio da frase com o rei que ele havia enterrado, andando por elas em uma capa emprestada de curandeira. Howrick não empalideceu. Howrick era melhor do que isso. Ele ficou muito quieto e então ele sorriu. O sorriso pequeno, curvo e perigoso de um homem que recalibra algo que ele pensava ter terminado. Meu rei, disse ele. Ele se curvou. Ele estava perfeito. Fomos informados que você estava morto. Fui informado que você os informou, disse Roderick. O salão ficou em silêncio. Howrick era o segundo lobo mais forte da região há 15 anos. Ele era alto, loiro e agradável de se ver, e os guerreiros o amavam porque ele havia sangrado com eles em 2 guerras de fronteira. Ele deu um passo à frente no silêncio, com a calma de um homem que havia pensado em todas as acusações possíveis e preparado uma resposta para cada uma. Houve um envenenamento, disse Howrick. Ele não estava olhando para Roderick. Ele estava olhando, com a precisão de um caçador, diretamente para Ren. A Ômega atrás de você, meu rei. A aprendiz de curandeira. Ela veio às cozinhas há 12 dias e comprou uma poção de acônito do mercado externo. Tem o nome do comerciante e a data. A mulher que a vendeu para ela está neste salão. Ele levantou a voz. Tragam-na. Uma mulher foi trazida. Ela era velha e assustada e diria o que quer que Howrick quisesse, e Ren entendeu, parada atrás de seu rei, em uma capa emprestada em um salão cheio de lobos que haviam decidido antecipadamente o que ela era, que Howrick estava preparando aquele momento há 30 dias. Ele o estava preparando antes que Roderick voltasse pela porta. Ele o estava preparando para qualquer mulher que Roderick trouxesse para casa. Meu rei, disse Howrick gentilmente, ela não é uma curandeira. Ela é a assassina que terminou o que a flecha da fronteira começou. O livro em suas costas, se houver um livro em suas costas, foi escrito por sua mão para prendê-lo a ela. Não é prova de amor, é prova de trabalho. Eu imploro, afaste-se dela antes que ela o complete. Roderick não se virou para olhar para ela. Ele não precisava. Ele falou por cima do ombro e sua voz não era alta, mas todo lobo no salão a ouviu. Ren, disse ele, caminhe para a frente. Fique ao meu lado. Ela caminhou para a frente. Ela ficou ao lado dele. Ele tirou a capa. Ele tirou a capa em seu próprio grande salão, na frente de toda a sua corte, e ele virou as costas para a sala e deixou que eles vissem a escrita prateada, escrita de seus ombros até seu quadril. Cada linha uma gentileza. Cada linha em uma mão que não era um trabalho, mas o próprio mundo registrando o que havia sido feito. O salão fez um som. Não foi um grito de alegria, nem um suspiro. Foi o som que uma matilha faz quando a verdade chega a uma sala que esteve cheia de mentiras por 30 dias. Leia, disse Roderick. Ele disse isso para Howrick. Leia. Leia em voz alta a linha em minha omoplata esquerda, a mais próxima do meu coração. Howrick não se moveu. Leia,
disse Roderick novamente. Ou, admita diante deste salão que você não pode porque o livro não responde à sua voz, porque você não é quem colocou as marcas lá, porque você nunca, em 15 anos, foi gentil comigo, quando não havia nada a ganhar. A mão de Howick foi levemente ao punho de sua espada. Roderick a viu. Todo o salão a viu. Eu a lerei, disse Roderick calmamente. Eu a li na noite passada perto do fogo, e eu a lerei agora na frente de todo lobo que já disse a esta mulher atrás de mim que ela não era nada. Ele se virou. Seus olhos prateados encontraram Wren. Wren da propriedade, que disse seu nome na 8ª noite, para que um estranho pudesse se lembrar que alguém foi gentil com ele. O silêncio no salão era o silêncio de uma matilha se lembrando de como soava seu rei. Ela é minha companheira pelo livro, disse Roderick à corte. Ela não sabia que eu era um homem. Ela não sabia que eu era um rei. Ela me alimentou por 30 noites de graça, o que é mais do que qualquer um de vocês fez por mim em 15 anos. Ela não me deve nada. Ela não deve nada a este salão. Se ela quiser voltar para sua propriedade esta noite, ninguém nesta sala a impedirá. E eu não a seguirei. E o livro permanecerá intacto em minhas costas até que eu morra. Vocês me entendem? O salão o entendeu. Wren também o entendeu, e suas mãos, que estiveram firmes durante 30 noites puxando o ferro de um lobo, começaram a tremer. Howick sacou sua espada naquela noite. Ele a sacou no corredor fora dos aposentos do rei, onde Roderick havia pedido a Wren para caminhar com ele, porque ele tinha algo que queria dizer sem uma corte entre eles. E Howick estava esperando na escuridão, com uma lâmina que ele estava preparando há 31 dias. Não era uma espada, era uma lâmina de maldição. Foi forjada da mesma obra que havia lançado o livro, e sua borda havia sido afiada em uma pedra de amolar que ardeu por 3 gerações na fortaleza da família que havia amaldiçoado a linhagem de Roderick. Uma ferida dela desfazeria a prata. Uma ferida dela queimaria o livro das costas de Roderick como um ferro limpando uma pele. Howick entendeu que sem o livro, Roderick não poderia provar nada, que a corte, pela manhã, decidiria que o homem que havia voltado para o salão era um impostor com uma obra em sua pele. Howick entendeu que ele tinha uma chance. Ele atacou Roderick no corredor. Wren estava a 3 passos atrás, como esteve o dia todo, e ela viu a lâmina subir. E ela viu Roderick se virar para ela porque Roderick estava se virando para as lâminas a vida toda e não sabia fazer outra coisa. Ela viu a lâmina de maldição entrar no ombro de Roderick, no mesmo ombro de onde ela havia retirado a flecha, no mesmo lugar cicatrizado, e ela viu a prata em suas costas começar a carbonizar. Foi rápido. A linha em sua omoplata esquerda, a que ele leu em voz alta no grande salão, a linha que a nomeava, ficou preta em uma ponta e começou a se espalhar. A prata não estava derretendo. Estava sendo consumida. Ela podia ver a escrita se consumindo letra por letra, da maneira que um pergaminho queima de um canto para dentro, e Roderick estava de joelhos, e Howick ainda não havia retirado a lâmina, e o livro estava indo. Em mais 10 segundos, teria sumido. Em 20 segundos, Howick seria o único lobo vivo na região que poderia falar com autoridade para os guerreiros, porque a prova de sua traição teria queimado nas costas do homem que ele havia esfaqueado. Ela não pensou. Ela não havia pensado quando o encontrou. Ela não pensou agora. Ela atravessou os 3 passos e colocou as mãos na lâmina. Ela fechou as mãos em torno da borda da lâmina de maldição de Howick e atirou do ombro de Roderick, e o calor prateado dela cortou suas palmas e subiu por seus pulsos como fogo derramado nos ossos. A dor não era dor. Era algo maior que a dor. Era a maldição tentando viver, comendo-a em vez dele. E ela ficou no corredor com as mãos sangrando enroladas em uma lâmina que estava queimando o livro de seu rei, e ela não soltou. Eu disse o nome dela na 8ª noite, disse ela. Sua voz tremia, mas não parou. Contei a ele sobre minha irmã na 9ª. Limpei seu ombro no 10º,
e troquei a ligação no 11º, e sentei com ele na chuva no 12º, porque ele não conseguia se mover, e o frio era ruim, e eu não queria que ele estivesse sozinho. Cada linha que ela falava, ela sentia a prata nas costas de Roderick segurar. Vim no 13º, com caldo da propriedade de Maren. No 14º, cantei para ele porque não sabia o que mais fazer. No 15º, contei a ele sobre o menino na festa de verão. No 16º, Howrick estava gritando para ela parar. A lâmina de maldição em suas mãos também gritava, em uma voz que não era uma voz. Ela não parou. Ela nomeou cada uma das 30 noites. Ela as nomeou em ordem. Ela as nomeou na escuridão de um corredor de pedra, com as mãos queimando em prata brilhante, e Roderick de joelhos ao lado dela com o ombro sangrando, e suas costas de escrita segurando, linha por linha, contra uma maldição que havia matado 3 gerações de reis. Porque a gentileza não era um trabalho. A gentileza era a verdade. A verdade podia ser queimada, mas não destruída. Quando ela disse à 30ª noite, eu vim e você era um homem, a lâmina de maldição se estilhaçou em suas mãos, virou pó de prata, e a poeira caiu nas pedras, e Howrick caiu com ela. Ele não morreu. Ele se ajoelhou e permaneceu lá, com o rosto cinza, porque a obra havia sido ligada a ele também, e sua quebra levou 15 anos dele em 15 segundos. Os guerreiros de Roderick o pegaram então. Eles estavam chegando ao corredor durante toda a nomeação, e eles não interferiram porque nenhum deles tinha certeza, até ouvirem ela falar, de que lado da maldição era o verdadeiro. As mãos de Wren estavam arruinadas. Ela olhou para elas e não conseguia senti-las, e Roderick, de joelhos, as pegou nas dele e as segurou como se fossem a única coisa frágil no mundo. Você não deveria ter feito isso, disse ele. Ele estava chorando. Ela não sabia que os reis alfas choravam. Wren, você não deveria ter feito isso. Eu faria de novo, disse ela. Ele a beijou então. Ele a beijou uma vez no corredor na frente de seu ombro sangrando e suas mãos arruinadas, e o pó de prata de uma maldição que havia terminado, e o que se quebrou dentro dele naquele beijo não foi uma parede, mas uma respiração há muito contida. A respiração contida de um homem que esperava há 15 anos para ser amado por alguém que não havia sido informado quem ele era primeiro. Foi um beijo. Ele não o prolongou. Ele se afastou. E disse o nome dela como um homem dizendo uma oração, e ela entendeu que o beijo não era a recompensa. A recompensa era o que vinha a seguir. Ele a carregou para seu salão em seu braço. Ele não a colocou atrás dele. Ele não a levou de volta em 3 passos. Ele a carregou porque suas mãos não conseguiam segurar, e ele a colocou no pé de seu trono, e ele se virou para a corte que havia passado o dia decidindo que ela era uma assassina ômega, e ele disse, esta é Rim da propriedade, que é minha companheira pelo livro do lobo, e por minha própria escolha, e por toda a gentileza que ela já me fez. Qualquer lobo neste salão que fale contra ela, fala contra mim. Qualquer lobo neste salão que a chame de ômega, a chama de minha aluna. Vocês entendem? O salão entendeu. Eles se ajoelharam, todos eles. Os guerreiros que não interferiram no corredor se ajoelharam primeiro porque eles ouviram ela nomear as noites e eles não as esqueceriam. Os conselheiros se ajoelharam porque não tinham escolha. As velhas mulheres da cozinha se ajoelharam porque reconheceram ter alimentado por toda a vida, e elas entenderam que algo havia sido corrigido no mundo da matilha naquele dia. Maren, a curandeira da propriedade, ficou no fundo do salão e observou sua aprendiz ser nomeada Luna do Norte. Ela estava chorando. Hen nunca tinha visto Maren chorar. 3 meses depois, os jardins de Ironhold floresceram pela primeira vez em 15 anos. O livro nas costas de Roderick desapareceu lentamente ao longo da primavera, linha por linha, à medida que a maldição que vivia dentro da prata se erguia e o libertava. As velhas marcas não desapareceram completamente.
Elas se estabeleceram em cicatrizes prateadas pálidas, um registro de 30 noites mantidas porque ele havia pedido a Ren. Ele não queria que elas desaparecessem. Desejava poder lê-la à luz do fogo pelo resto da sua vida. Howrick foi julgado pelo conselho e despojado do seu nome. Foi enviado para além da fronteira sul sem nada, sem patente, sem carga, sem proteção. Os guerreiros que outrora o amaram deixaram-no partir em silêncio. O reino esqueceu o seu rosto num ano. As mãos de Ren curaram lentamente. Usava-as descobertas. Não escondia as cicatrizes de prata nas palmas das mãos. Encarava cada lobo que as olhava com o olhar firme e inabalável de uma mulher que tinha retirado ferro de um rei e prata de uma maldição e que não seria feita para se sentir pequena novamente. Uma carta chegou na primavera, trazida por um mensageiro assustado que cavalgara 3 dias desde a aldeia de baixo. Era do rapaz da festa de verão, aquele que deixara de ser gentil. Era uma carta longa. Dizia muitas coisas. Pedia-lhe perdão. Perguntava se a sua mãe poderia ser recebida na corte e oferecia serviços de que Ren não precisava. Leu-a uma vez no jardim sob o sol da primavera. Depois dobrou-a e entregou-a a Roderick. Queima-a, disse ela. Ele queimou-a naquela noite, na lareira do grande salão, à frente dela. E beijou a prata nas suas palmas depois. E disse-lhe todos os nomes que o livro de registros lhe dera, na ordem em que tinham sido escritos, enquanto o reino lá fora, para além das suas janelas, acordava para uma estação que se esquecera como ter. Assim, foi assim que uma rapariga ômega da quinta alimentou um lobo ferido durante 13 noites, e pôs fim a uma maldição de 3 gerações, e entrou no salão de um rei, que ela não sabia que amava, e foi nomeada Luna do Reino do Norte por um homem que podia ler o seu nome na sua própria pele. Se esta história te emocionou esta noite, adoraria saber de onde estás a ouvir. Deixe o teu país nos comentários abaixo. Diz-me qual o momento que te atingiu mais forte e se terias feito o que Vren fez naquele corredor. E se ainda não o fizeste, subscreve o canal. Há mais histórias como esta à espera na escuridão, e eu estarei aqui para as contar. Boa noite e descansa bem. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Eu realmente aprecio cada momento que vocês passaram aqui comigo. No momento, estamos rumo ao nosso primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês de alguma forma, por favor, me apoiem clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma motivação enorme para eu continuar trabalhando e criando mais histórias valiosas para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.